A graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Louvado seja o nome de Deus. Louvado seja o nome de Deus. Hoje nós celebramos, o domingo de Páscoa. E é sempre um momento bom. Deixa eu ir para o outro. E a Páscoa tem um sentido duplo, né? Que é a morte de Jesus Cristo, morrendo pelos nossos pecados, e a ressurreição, né? Nos dando vida. Esse é o sentido da Páscoa. E eu queria falar justamente o que antecedeu a Páscoa, mas eu queria fazer uma breve introdução falando sobre isso. Aquele momento onde Jesus, na sexta-feira, foi levado à cruz do Calvário, a agonia que ele sofreu. Aquele momento ali foi um momento de sofrimento. A sexta-feira da paixão é conhecida como o dia do sofrimento, o dia da angústia, o dia do sepultamento. Tudo aconteceu na sexta-feira. Mas a sexta-feira mostra que a sexta-feira da paixão é a maior demonstração de amor que Deus já pode ter feito pelos seus filhos. É o injusto morrendo pelos justos. Aquele que é justo que morreu pelos injustos, nós, completamente injustos. E o perfeito morre pelos imperfeitos. Mas todos pensavam que naquele momento ali seria uma derrota. Mas não, quando Jesus dá o grito dizendo está consumado, aquele grito não é um grito de derrota, mas é um grito de vitória. Quando ele diz está consumado, está pago, eu paguei a dívida, Pai, eu paguei a dívida impagável. E a gente chega no sábado, aonde Deus fica em silêncio, literalmente em silêncio. O vazio, a angústia, a ausência de Deus, aonde ele passou 3 anos ensinando os seus filhos. E há justamente um vazio, uma ausência. Mas quando nós olhamos para o sábado, humanamente, nós íamos pensar que ali era o fim da história. Mas não era o fim da história, era simplesmente um intervalo, porque a história ia continuar. E o silêncio de Deus vai mostrar para a igreja de Cristo que quando Deus está em silêncio, Ele está trabalhando em favor da sua igreja. Deus, Ele não fica em silêncio, Ele trabalha em prol da sua igreja. Quando nós pensamos que estamos em silêncio, Deus está trabalhando em nosso favor. E o domingo começa com lágrimas, quando as mulheres vão. Eu peço que a igreja preste atenção na pregação. Esse é o momento que nós devemos focar completamente na pregação. E chega o domingo, e o domingo é um domingo de lágrimas, porque as mulheres vão para o túmulo, e justamente ali elas vão em lágrimas, porque pensavam, elas iam naquele momento ungir o corpo do nosso Senhor, mas quando ela chega lá, o túmulo está vazio. O túmulo estava vazio, porque Ele ressuscitou e Ele vive pelos séculos dos séculos. Ele venceu o último inimigo, a morte foi vencida. Ele matou a morte, Ele venceu a morte. Ele venceu o pecado, venceu a morte, venceu o pecado. É a vitória sobre a morte. Então não foi um momento, a paixão de Cristo passando do sábado até chegar a sua ressurreição, foi um momento de vitória. Então a morte e a ressurreição de Jesus é o ponto central do cristianismo, porque a morte e a ressurreição de Jesus reconcilia o homem novamente com Deus, porque nós estávamos afastados de Deus. Naquele momento, naquela hora, Ele nos substitui. Ele é o nosso substituto, Ele nos substituiu por amor. Naquele momento onde Ele vai à cruz, mostra a divindade de Cristo, porque Ele é o único que ressuscitou e vive. Ele é um Deus de vivos, não um Deus de mortos. Por isso a importância da morte e da ressurreição de Cristo, porque com isso Ele vai trazer para a sua igreja perdão de pecados. A justiça de Deus foi aplacada, e a partir desse momento nós somos agora reconciliados com Ele. E Ele vai mostrar o seu amor supremo pela sua igreja.
a ressurreição, a morte e a ressurreição de Cristo, ela vai validar a nossa fé. É a partir disso que a nossa fé vai ser uma fé validada, uma fé comprovada, provando que Ele pagou completamente o preço dos nossos pecados. E isso não só vai nos dar fé, mas vai nos dar esperança, certeza de que a eternidade nos aguarda. A justificação naquele momento que Ele morre na cruz, e no momento que nós cremos nele, nós somos aceitos por Deus. A dívida é paga completamente, mas nós temos que crer em Jesus Cristo. E Ele tem poder presente nas nossas vidas também. Quando o Espírito Santo, quando nós cremos nele, nós somos revestidos pelo Espírito Santo de Deus, nos tornando casa, templo e morada do Espírito Santo de Deus. A morte de Jesus na cruz foi o preço do pagamento pelos nossos pecados. A ressurreição de Jesus é a garantia, é a vitória sobre a morte para nos dar vida e vida eterna. Meus irmãos, é isso. A Páscoa é isso. A Páscoa é a morte do nosso Senhor, a morte dos justos pelos injustos, a ressurreição no domingo para nos dar vida e vida eterna. Mas só que nós falamos justamente da promessa, o que aconteceu, o que foi prometido, que Ele morreria por nós. Mas eu quero voltar para o início, onde Ele revela o Cordeiro Pascal, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Abramos nossas Bíblias em João, o Evangelho de João, o Evangelho segundo João, capítulo 1, dos versículos 29 até o 34. João 29, João capítulo 1, do 29 ao 34. A revelação do Cordeiro de Deus. É onde ele mostra que o Cordeiro viria para nos salvar, para pagar completamente o preço das nossas culpas. E com isso ele nos traz paz, segurança e certeza da salvação. João capítulo 1, do 29 ao 34. Amém? Aqueles que não têm Bíblia, vai estar exposto no Data Show, tá? A palavra de Deus nos diz assim, os irmãos acompanhem a leitura. No dia seguinte, vendo que Jesus vinha em sua direção, João disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Este é aquele a respeito de quem eu falava, quando disse: depois de mim, vem um homem que é mais importante do que eu, porque já existia antes de mim, eu mesmo não conhecia, mas vim batizando com água, a fim de que ele fosse manifestado a Israel. E João testemunhou dizendo: vi o Espírito descer do céu, como uma pomba, e pousar sobre ele. Eu não o conhecia. Aquele, porém, que me enviou a batizar com água, me disse: aquele sobre quem você vir descer e pousar, o Espírito, esse é o que batiza com o Espírito Santo. Pois eu mesmo vi e dou testemunho de que ele é o Filho de Deus. Amém? Que texto, né, meus irmãos? Vamos curvar nossas cabeças, vamos orar novamente por iluminação e compreensão, para que a gente possa entender essa palavra. Te louvamos, Deus Todo-Poderoso, por essa primeira parte. Te bendizemos, ó Deus, e somos gratos pela vida de cada um desses que se faz presente, e aqueles que não puderam vir, estão nas suas casas e seus lares. Nesse momento nós te pedimos, ó Deus, iluminação do céu, do alto, para que o Senhor fale aos nossos corações, através da Tua palavra, palavra revelada, palavra inspirada, ó Deus, para que nós possamos entender qual a Tua vontade em nossas vidas. Ó Deus, nos dá a iluminação do céu, nos dá ouvidos sensíveis, ó Deus, corações quebrantados e contritos para ouvir o que vem do Senhor. Essa é nossa oração, ó Deus, no nome santo e poderoso de Jesus. Amém? Louvado seja Deus. Meus irmãos, essa é a história do Cordeiro, Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E o que é que nós observamos aqui? João Batista falando. João Batista era aquele que era o precursor. Que é isso, pastor? Aquele que viria anunciar a vinda do Rei da Glória.
João Batista serviu como justamente o testemunho do Antigo Testamento, aquele que viria anunciar a vinda do Rei da Glória. João Batista é o precursor, a voz que clama no deserto, chamando o povo ao arrependimento de pecado. João Batista foi um dos homens mais importantes da Bíblia, porque ele seria o último, preste atenção, o último profeta do Antigo Testamento. Por isso que hoje não existe mais profeta. Existe sim, profetas com a Bíblia na mão. Então João Batista foi o último dos profetas, aonde ele viria justamente no momento certo, no momento exato, anunciar a vinda do Rei da Glória, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele é o precursor, voz que clama no deserto, aquele que ia anunciar, aquele que ia preparar o caminho para a vinda do Messias. Ele não era o Messias, não queria ser o Messias, mas ele era aquele que ia anunciar a vinda do nosso Salvador. E como ele, nós temos que continuar essa missão de anunciar, de proclamar as boas novas de salvação. Ele estava anunciando a vinda do Rei da Glória. Justamente Israel tinha que crer. As profecias estavam todas apontando para ele, e ele naquele momento onde ele surge, ele diz: eis o Cordeiro de Deus. João Batista pregava o arrependimento de pecados, que Israel pudesse se converter dos seus maus caminhos, para que eles pudessem ouvir a voz do Senhor, que ia ser pregada através do próprio Senhor e Salvador Jesus Cristo. João Batista batizava com água, que era símbolo de purificação para os próprios judeus. A água era símbolo de purificação, era símbolo de mudança de vida, mas ele pregava para que houvesse arrependimento de pecados. Era isso que ele pregava, para que houvesse arrependimento de pecados. Ele pregava isso, falava sobre isso, e ele tem um papel histórico, como precursor, porque ele é justamente a ponte do Antigo Testamento para o Novo Testamento, aonde há uma mudança completa, uma dimensão, aonde o Cordeiro chega na plenitude dos tempos. Essa é a importância de João Batista, que liga justamente o Antigo Testamento, as promessas, ao cumprimento da promessa, aonde Jesus chega, aonde Jesus justamente aparece, aquilo que o apóstolo Paulo diz em Gálatas: ele nasce na plenitude dos tempos, no momento certo, na hora exata. Era ele que viria para anunciar justamente a vinda do Cordeiro, do Messias. Ele ia manifestar justamente que o Messias viria, o Messias prometido a Israel. O batismo de João era o batismo de água para purificação. O batismo de Jesus é o batismo com o Espírito Santo e com fogo. O Espírito Santo para a salvação e com fogo para a condenação. João Batista batizou Jesus no Rio Jordão. E ali é muito importante isso, porque a partir daquele momento que Jesus é batizado, Jesus ele inicia o seu ministério. E Jesus logo em seguida, quando Jesus ele é batizado, quando você pega a história, o contexto histórico, ele é batizado e logo se inicia o seu ministério. Ele é levado para o deserto, passa 40 dias sendo preparado, tentado de dia e de noite. Nunca pecou, sem pecado, de dia e de noite, justamente para mostrar que o justo morreu pelos injustos. Aquele que não pecou, aquele que nunca teve pecado, morreu por pecadores. Esse é o resumo. O papel de João Batista era fundamental, era uma preparação para a vinda do Cordeiro de Deus. Ele era o mensageiro, ele simplesmente mostrava quem era Jesus. Ele nunca quis holofotes, não. Ele nunca quis estar no centro, não. Jesus era o centro da vida dele. Tudo o que João Batista fez foi apontar para Jesus. Ele é maior do que eu. Virá outro depois de mim que batizará com o Espírito Santo. O papel de João Batista era diminuir para que Jesus aparecesse.
E esse é o papel da igreja, que nós venhamos a diminuir, para que Jesus apareça, que nós possamos ser quebrados como vasos, para que o verdadeiro evangelho brilhe para outras pessoas. Nós temos que viver como João Batista, a nossa vida tem que ser uma vida de testemunho, apontando para Cristo, para o nosso Redentor, para o nosso Salvador, para aquele que vive pelos séculos dos séculos. Meus irmãos, a nossa vida tem que ser essa. Esse é um dos textos centrais, poderosos, que mostra a divindade de Jesus, o poder de Jesus. E logo no começo ele identifica Jesus, ele vai dizer: eis o Cordeiro de Deus, versículo 29, olha o que é que ele diz. Versículo 29, eis, ele vai dizer isso. Versículo 29, ele diz assim: eis o Cordeiro de Deus. É uma palavrinha, uma partícula tão pequena, mas é um imperativo. No dia seguinte, vendo que Jesus vinha, João disse: eis, é essa palavra que eu quero. Eis o Cordeiro de Deus. Apontando para ele: eis o Cordeiro. Essa palavra é uma palavra de atenção para a igreja hoje, para aquele povo daquela época e para a igreja hoje. Isso aqui é um imperativo para a igreja, para toda a igreja, para que nós possamos olhar para ele. E o que João está dizendo é: eis, vejam ele, olhe para ele, observe ele, não tire os olhos dele, igreja. É isso que João está dizendo para a igreja hoje. Não olhe para as coisas do mundo, eis o Cordeiro de Deus, olhe para Cristo, porque ele é o autor da fé, é ele que começa e é ele que finaliza. Eis, olhe, não pare de olhar, não tire os olhos, fixe os olhos nele, somente nele. As tempestades da vida virão, mas não deixe de olhar para ele, continue com os olhos olhando, vendo ele, observe ele, olhe para ele, não tire os olhos dele. É um convite para a igreja, não tirar os olhos do nosso Senhor, apesar das tribulações, apesar do caos que o mundo está. Essa é uma palavra de confiança para que a igreja olhe para ele. Eis o Cordeiro de Deus. Essa é a mesma palavra que o anjo diz para que vem anunciar Jesus, quando ele diz: eis que anuncio as boas novas. Quando o menino ia nascer, já apontava para ele. Essa é a mesma palavrinha, eis, quando Jesus diz que eis que venho sem demora. E eu quero que você preste bem atenção. Eis, olhe para Cristo. O anjo diz: eis que anuncio as boas novas, e Jesus completa no final: eis que venho sem demora, para que nós não possamos tirar os olhos de Cristo, como Pedro tirou na hora que estava caminhando sobre as águas. Os nossos olhos têm que estar fixos no Senhor. Nós não podemos tirar os olhos do Senhor, senão nós vamos afundar, senão nós vamos naufragar, senão nós vamos cair. Nós temos que estar com os olhos fixos no Senhor, porque ele é o Cordeiro. Eis o Cordeiro de Deus. Eis, preste atenção, olhe para o Senhor, não tire os olhos do Senhor. Eis o Cordeiro, no versículo 29, ele vai dizer: eis o Cordeiro, ele é o Cordeiro de Deus. O Cordeiro que tinha símbolo no Antigo Testamento, que todo símbolo, toda tipologia apontava para o Cordeiro de Deus. Nós lembramos da Páscoa, quando o anjo vingador passou pelas casas. Por isso que o nome Páscoa é passagem. Ele passou, o anjo, e estava protegido com sangue, nas vigas, nos umbrais da casa, e o anjo da morte passou, e o sangue de Cristo protegeu, apontava para o sangue do Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Isso quer nos mostrar que Deus, o sangue de Jesus, traz proteção para a vida da igreja. Quando nós estamos lavados, quando nós fomos remidos, lavados pelo sangue do Cordeiro, aquela promessa lá, veio o Cordeiro que morreu por nós, que derramou todo o seu sangue para a remissão dos nossos pecados. Ele é o nosso Cordeiro. Então a Páscoa não é sobre coelhos, não é sobre ovos, mas é sobre o Cordeiro pascal que foi morto pelos nossos pecados. Que foi morto pelos nossos pecados e vive pelos séculos dos séculos. Havia um sacrifício diário, no momento que Jesus que Deus institui todas as leis.
Havia 2 carneiros que eram sacrificados, um de manhã e outro de tarde, que já apontava para o sacrifício perfeito de Jesus, aonde Ele levou sobre si os nossos pecados. Ele é o cordeiro que foi sacrificado. Vocês lembram do servo sofredor? Aonde o cordeiro foi levado para o matadouro como ovelha muda, não falou nada, levou sobre si os nossos pecados. Abraão, quando vai sacrificar o cordeiro, mostrando que Deus, Ele vem provendo em nossas vidas, que Ele é o cordeiro provedor, aonde Abraão olha, aonde Isaac olha para um lado e não vê nada e diz: cadê o cordeiro para o holocausto? Cadê o cordeiro para o sacrifício? E Abraão disse: Deus proverá. Ele é o cordeiro de Deus que provém nas nossas vidas. Ele provém. Ele é o provedor das nossas vidas. Aquele cordeiro apontava para Cristo, que é o nosso substituto. Ele proveu o cordeiro definitivo. Não um cordeiro que morre diariamente, mas o cordeiro que morreu uma vez para salvar todo aquele que nele crê. Meus irmãos, isso é fantástico, fantástico, porque a Bíblia é perfeita. Ele vai dizer aqui que o cordeiro é de Deus. O cordeiro é de Deus, foi o próprio Deus quem mandou o cordeiro. Não é mais aquele sacrifício aonde um cordeiro era oferecido por um homem para tirar os pecados. Não, foi o próprio Deus quem ofereceu o seu Filho. Por isso Ele é o cordeiro perfeito, Ele é o cordeiro eterno. Não é, quando você pega homens hoje, não é homens tentando chegar a Deus através de seus méritos, não, é Deus atraindo os seus filhos com laços de amor fraternal, através do cordeiro, meus irmãos. É o cordeiro que foi morto. Então não é uma religiosidade, eu tentando chegar a Deus, porque eu não iria conseguir. É Deus me buscando, é Deus me atraindo, é Deus me amando, o seu povo, a sua igreja. É assim que Ele faz. A iniciativa é divina. Se nós o amamos, é porque Ele nos amou primeiro. Sabe quantas vezes nós estaríamos aqui nessa noite, se não fosse por causa do Cordeiro, do sangue do Cordeiro de Deus? Zero, nenhuma vez. Nós estamos aqui porque Ele nos atraiu, nós estamos aqui porque Ele nos lavou, nós estamos aqui porque Ele nos remiu, nós estamos aqui porque Ele nos salvou, e Ele nos dá esperança para continuar. Esperança. Por isso a qualidade, o Cordeiro é de Deus, o Cordeiro próprio Deus, que deu o seu Filho para morrer por nós. Vocês podem me perguntar: pastor, o que é que tudo isso agora, aonde é que eu chego com tudo isso? Ele vai mostrar a missão do Cordeiro agora. A missão do Cordeiro é tratar o mal da humanidade. A missão do Cordeiro é tratar o mal que entrou através da humanidade. Então o que é que a gente viu até agora? Observe e olhem para Cristo, não tire os olhos de Cristo, sempre com os olhos fixos no Senhor. Eis o Cordeiro, e o Cordeiro é o sacrifício que veio nos salvar. O Cordeiro Pascual, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, o Cordeiro que todos os sacrifícios apontavam para Ele. Ele é um Cordeiro bendito porque foi o próprio Deus quem nos deu. E agora Ele vai me mostrar a missão do Cordeiro. Eis o Cordeiro de Deus que tira o quê? Eis o Cordeiro de Deus que tira o... Essa é a missão do Cordeiro. Essa é a missão do Cordeiro. Ele veio tratar o mal central da humanidade. Aqui está toda a raiz de todos os males. O pecado. O pecado que entrou através da desobediência do homem. E ele disse, ele veio tirar. Quando ele disse que ele veio tirar, ele veio remover. Ele veio remover definitivamente os nossos pecados que nos condenavam. Não existe mais nenhuma condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Nenhuma condenação, porque Ele removeu. Tirar que é remover o pecado do mundo. Aqui mundo é todas as nações, judeus e gentios, todo aquele que nele crê. Não somos universalistas, não, é todo aquele que nele crê. O aspecto do Cordeiro, do sangue do Cordeiro, tem duas dimensões. A obra de Jesus. Quando Isaías, escrevendo sobre Jesus, em Isaías 56, ele vai dizer, ele levou sobre si
as nossas iniquidades. Primeira coisa, levar nossas iniquidades. O que é isso, pastor? Os nossos pecados. E agora, João completa dizendo, ele tirou o pecado do mundo. O pecado, então, é remover, levar e tirar. Ele levou como portador, como nosso portador, ele levou sobre si os nossos pecados e ele tirou, removeu completamente, limpou as nossas vidas. Pastor, como é que eu vivo agora, depois de tudo isso que Cristo fez para mim? O que é que isso tudo vai trazer para a minha vida? Isso é bonito, isso é excepcional, isso é maravilhoso, eu sei que foi o Cordeiro, mas e agora? Como é que eu vivo tudo isso? O que é que isso vai trazer na minha vida? A primeira coisa é a esperança. A primeira coisa que Deus vai trazer para as nossas vidas é a certeza, a esperança que dias melhores virão aqui na terra através dele, por meio dele. Nós temos que ter esperança para as nossas famílias, a esperança para o seu marido, a esperança para a sua esposa, a esperança para os seus filhos, a esperança para a sua família, a esperança para os seus parentes. Isso tudo tem que trazer esperança na vida do crente. Nós temos que ter esperança, que é certeza, mesmo diante das dificuldades, das angústias da vida. Nós temos que cultivar esperança. Pastor, como é que eu cultivo esperança? Através da fé. A fé, sem fé é impossível agradar a Deus. Nós temos que ter essa fé, confiar em Deus, todos os nossos projetos. Quais os seus planos? Quais os seus sonhos? Quais os seus desejos? Quais as suas realizações? Coloque tudo aos pés do Senhor. Uma vida de fé, uma vida de obediência, uma vida que há um custo, uma vida que há o custo do discipulado, na pregação da palavra. Nós temos que ter fé. E mais do que fé, nós temos que orar todo dia, nós temos que clamar ao Senhor, buscar ao Senhor, enquanto é tempo, enquanto Ele pode ser encontrado, porque Ele fez tudo isso para que nós possamos ter esperança, para que nós possamos estar aproximados dEle, para que nós possamos buscar Ele mais e mais. Nós temos que trazer isso à memória, todas as promessas de Deus. Pastor, quais são as promessas? Que Ele nos levará para o céu. Toda vez que você lembrar do sacrifício de Cristo, lembrar do Cordeiro de Deus, lembre-se das promessas dEle em sua vida. Nós temos que recordar, nós temos que trazer a esperança, aquilo que nos dá, aquela memória que nos traz esperança. Nós temos que lembrar de onde Deus nos resgatou, quem nós éramos, aonde nós estamos hoje. Qual o diferencial na minha vida, antes de Deus e agora com Deus? Nós temos que trazer tudo isso à memória. Nós temos que lembrar de onde Deus nos resgatou, quem nós somos hoje, porque nós vivemos hoje para a glória de Deus. Nós temos que pensar nisso, porque tudo isso traz esperança. E nós temos que viver um evangelho, pregar o evangelho, viver esse evangelho genuinamente. Eis que trago boas novas, disse o anjo, e nós temos que ser anunciador dessas boas obras. Meus irmãos, é isso. Nós temos que trazer à memória a esperança que Deus nos dá para continuar, aonde quer que nós estejamos, firmes no Senhor, alicerçados no Senhor, sem tirar os olhos do Senhor. Aquilo que Ele diz, olhe, observe, não tire os olhos de Cristo. E nós temos que ser anunciador dessas boas obras, porque as promessas de Deus serão cumpridas. Nós temos que trazer à memória a esperança que Deus nos dá para continuar, aonde quer que nós estejamos, firmes no Senhor, alicerçados no Senhor, sem tirar os olhos do Senhor. Aquilo que Ele diz, olhe, observe, não tire os olhos de Cristo. Nós temos que ser anunciador dessas boas obras, porque as promessas de Deus serão cumpridas. Nós temos que trazer à memória a esperança que Deus nos dá para continuar, aonde quer que nós estejamos, firmes no Senhor, alicerçados no Senhor, sem tirar os olhos do Senhor. Aquilo que Ele diz, olhe, observe. Assim, este é aquele a respeito de quem eu falava, quando disse, depois de mim vem um homem que é mais importante do que eu, porque ele já existia. Louvado seja Deus. João é mais velho do que Jesus, alguém lembra? 6 meses, né? E ele está falando aqui da eternidade de Cristo, da preeminência de Cristo, da supremacia de Cristo. E João fala com humildade. Ele é maior do que eu. Ele é maior do que eu. Ele existia antes de mim. E nós temos que ter esse modelo de humildade, porque João Batista sempre quis que Jesus aparecesse. Ele era o centro
João Batista simplesmente era o mensageiro que apresentava Jesus. E nós temos que ter essa mesma humildade, que ele cresça, que eu desapareça, que ele cresça, que eu diminua, para que brilhe a glória de Deus através da sua igreja, uma igreja que vive em humildade. Esse é o modelo de humildade. Eu não sou digno de amarrar as suas sandálias, João disse. Esse é o modelo de humildade. Ele é servo, ele está para servir, ele está para anunciar. Ele não quer ser o centro, ele quer apresentar o centro. Ele quer mostrar e apontar para a luz, para o farol que é Cristo Jesus. Ele serve de exemplo para toda a igreja. A igreja precisa se identificar com esse homem, mostrando que ele é, este é aquele, o Todo-Poderoso, o Criador dos céus e da terra. Ele existe antes de mim, a pré-existência, a eternidade de Cristo, porque ele já existia, porque ele sempre existiu, porque ele é eterno. Nasceu 6 meses depois, cronologicamente, mas Jesus está no Kairós de Deus, não no tempo humano, e João reconhece isso. A eternidade de Cristo. Cristo é atemporal, fora do tempo. Fora do tempo, ele veio no momento certo, entrou numa linha do tempo, no momento exato, mas ele é eterno, ele está junto com Deus, desde a criação, ele é coigual, coeterno, ele é diferente de tudo e de todos, por isso que ele é o nosso Senhor. Por isso que Deus é especialista, meus amados irmãos, para confundir as pessoas. Deus é especialista em mudar a lógica humana. É isso que ele faz, ele é especialista. Ele vai dizer, quer ser o primeiro? Não, o último será o primeiro. Os humilhados serão exaltados. É isso que Jesus faz. É isso que ele diz, quer ser o maior? Jesus diz, sirva mais. Ele é mestre em inverter a pirâmide. O maior é o menor que serve mais. Os últimos serão os primeiros. Isso ele estava falando dos gentios que ia chegar. Esse é o contexto, que ia se agrupar. Os humilhados serão exaltados. Tudo é diferente. Ele troca a lógica humana para mostrar que nós temos que ver qual o nosso lugar, onde nós estamos inscritos nessa história da redenção, aonde eu me encaixo, aonde eu posso participar agora, pregando a palavra, anunciando e sendo bênção para outras pessoas, mostrando que ele é o autor da vida e que nós somos criaturas. A autoridade suprema de Jesus, a autoridade mais elevada sobre a criação. Ele é dono de tudo e Senhor de todos, porque ele sempre existiu. É isso que João disse, ele existia antes de mim. É a autoridade de Jesus, a autoridade suprema sobre a igreja, sobre a humanidade, sobre a criação. Ele tem todo o poder, ele tem toda a autoridade, ele é Senhor de tudo, ele é Senhor de todos, e nós estamos debaixo da sua proteção e autoridade. O nome dele é Jesus. Jesus, o primogênito entre os mortos, aquele que vai garantir 3 coisas em nossas vidas: vida espiritual, vida emocional, vida eterna. É isso que ele nos dá como garantia, sendo o sustentador, sendo aquele, o finalizador de todas as coisas, meus irmãos. Nós temos as garantias em Cristo, aquele que criou o universo, aquele que sustenta o universo com o poder da sua palavra, aquele que é a revelação perfeita de Deus. Quando Deus desce à terra, quando Jesus nasce, o próprio Deus pisando na terra, o maior acontecimento da história humana, da raça humana, a revelação perfeita do ser de Deus. A centralidade da salvação está nele, por causa da sua eternidade. Ele é antes de mim, antes da criação, antes de todo. Ele é eterno, o Deus eterno, que garante as nossas vidas, meus amados irmãos. Por isso nós temos que olhar para ele, não tirar os olhos dele. Eis, você sai com essa palavrinha daqui, hoje já está bom. Eis, olhe para ele, não tire os olhos dele, que os seus olhos estejam fixos nele. É interessante que desde o Antigo Testamento, nós temos o que nós chamamos a revelação progressiva. Que é isso, pastor? No Antigo Testamento existia símbolos, existia tipologias, simbologias, que tudo apontava para Cristo. E
ele veio se revelando progressivamente. E quando chega no Antigo Testamento, a revelação de Deus ele é completa. A revelação completa, mas progressiva. O que é que ele diz no versículo 31, meus amados irmãos? Versículo 31. Eu mesmo não conhecia, mas vim batizando com água, a fim de que ele fosse manifesto. O que é que João Batista está dizendo aqui? Que ele não conhecia ele como Messias. Os irmãos têm que lembrar que Isabel e Maria eram parentes. Então Jesus e João Batista eram parentes. Mas ele não conhecia Jesus como Messias prometido, aquele que viria, porque ele veio se revelando no Antigo Testamento até a sua chegada. Eu não conhecia. Ele não conhecia o Messias, até o dia que ele se revelou e ele diz: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ali foi a revelação, onde Deus abriu os olhos de João Batista, aquele que era o precursor, aquele que era o anunciador do Messias. E o Messias aparece e chega. Ele diz assim: mas vim batizando com água. A gente vê que a importância do batismo, né? Ele diz que vinha batizando com água, para que, qual era a função do batismo de João? Batizar com água para que ele fosse manifestado a Israel. Então, João Batista batizava as pessoas para arrependimento de pecados, para que o Messias se revelasse primeiro para Israel, porque essa é a sequência natural. Israel tinha as promessas, Israel tinha o templo, Israel tinha a lei, Israel tinha tudo, Israel era canal. Jesus viria, se manifestaria para Israel ser canal de bênção, como foi os apóstolos, para revelar Jesus aos gentios, que somos nós. A revelação progressiva do nosso Senhor, do nosso Salvador, primeiro Israel, para que fosse manifestado a Israel, porque as profecias têm que se cumprir, cada uma delas estão sendo cumpridas. As promessas estavam lá, as profecias estavam lá, primeiro judeus, depois gentios. E ele termina, do verso 32 ao 34, falando da manifestação do Espírito Santo de Deus. Olha o que é que ele diz, verso 32 e 33 primeiro. Ele diz assim, versículo 32, ele diz: e João testemunhou dizendo: vi o Espírito descer do céu como uma pomba e pousar sobre ele. Eu não o conhecia, ele repete novamente. Aquele, porém, que me enviou, Deus, a batizar com água, me disse: aquele sobre quem você vir descer e pousar o Espírito, este é quem batiza com o Espírito Santo de Deus. A primeira coisa aqui é que João Batista, ele viu Jesus. Ele é testemunha ocular de tudo o que aconteceu. Ele disse: eu vi descer o Espírito Santo sobre ele. Eu vi ele ser batizado com o Espírito Santo. Aqui é o testemunho de que Jesus é Deus. E ele ouviu também, naquele momento, quando Deus disse a ele, na hora que ele batizou Jesus, ele diz, Deus diz: esse é meu filho amado, em quem eu tenho prazer. Mostrando que Jesus é Deus. Isso aqui é o cumprimento da profecia em Isaías 11, Isaías 61, aonde Isaías profetizou que o Espírito de Deus, o Espírito do Senhor, repousaria sobre o Messias. As promessas vão se concretizando, todas as promessas que apontavam para o Messias, todas elas vão se concretizando. E ele disse que viu descendo como pomba, símbolo de paz, porque o nosso estado diante de Deus era um estado de guerra. O apóstolo Paulo disse que nós éramos filhos da ira, filhos da destruição, estávamos mortos em nossos pecados e delitos. E Jesus, ele traz paz ao nosso coração, ele traz acesso a Deus. A pomba era símbolo da paz naquela época, e ele viu o Espírito Santo descendo como uma pomba. Não era uma pomba em cima voando sobre Jesus, não, tá? Era o formato de pomba, tá? E o Espírito Santo batizando Jesus. Era isso. E ele fala no versículo 33 que haveria um sinal. O que é que ele diz no versículo 36? Aquele sobre quem o Espírito Santo descesse e permanecesse. Versículo 33.
Aquele, porém, quem me enviou a batizar com água, disse: aquele sobre quem vir descer e pousar. Descer sobre ele e pousar. O Espírito Santo foi derramado em Jesus, para que Jesus começasse o seu ministério. E isso é magnífico, porque João batizava com água, mas lá no final ele diz: ele batizará com o Espírito Santo. Pastor, quem é que batiza com o Espírito Santo? Jesus. Olha lá. Esse é o que batiza com... Não ouvi, igreja. Este é o que batiza com o Espírito Santo, o próprio Senhor. É Ele que nos batiza. Quando, pastor? Quando cremos, quando ouvimos a palavra da verdade. A fé vem pelo ouvir a palavra de Cristo. Quando nós cremos, quando nós recebemos como Senhor e Salvador das nossas vidas. É assim que nós somos batizados com o Espírito Santo. A água era só uma preparação. A água era símbolo de purificação. O batismo de João era importante, mas representava pureza exterior. Apesar de ter o símbolo hoje, como nós batizamos, né? Morrer para o pecado quando desce ao batismo e viver para Cristo quando sobe. Morte e ressurreição. Mas havia limitações no batismo de água. Por quê, pastor? Porque era preparatório para Israel. O batismo de Jesus foi isso. Era preparatório. Era um batismo preparatório, preparando Israel para receber o Messias. O batismo nas águas era externo, simbolizava pureza, mais importante, que até hoje ainda nós continuamos com uma ordenança do Senhor, porque Jesus deixou que nós possamos continuar fazendo isso, continuar batizando, por isso a superioridade de Jesus, aquele que batiza com o Espírito. Não, agora não é mais um símbolo, não. Agora, quando Ele nos batiza, Ele nos traz o que, pastor? Regeneração. Um novo nascimento e uma preparação para a vida eterna. Por isso que o batismo com o Espírito Santo, ele traz transformação. Ele produz novo nascimento, nova criatura, santificação progressiva e glorificação final. Toda uma preparação para que nós pudéssemos estar aqui hoje, aguardando o céu. Transformação, novo nascimento, santificação progressiva até a volta do Senhor e glorificação final. É isso que o Espírito Santo faz. É isso que o Espírito Santo nos garante. João, o mesmo João lá nas suas epístolas vai dizer: aquele que habita em você estará em vocês até aquele grande dia. Então o Espírito Santo ficou como penhor, como garantia, para que nós pudéssemos suportar, meus irmãos. Se não fosse o Espírito Santo, a gente não suportava. A gente já tinha abandonado muitas coisas nas nossas vidas. É o Espírito Santo como penhor, como garantia, dizendo: ó, você é meu, você é minha filha. Não se preocupe, você está doendo, está passando por esse momento, vai passar, o sol vai voltar a raiar, as estrelas vão voltar. O céu está escurecido, mas o sol vai brilhar novamente. É o Espírito Santo que nos dá essa garantia. É Ele que garante para que nós possamos continuar e não olhar para trás, e não ter o desejo de voltar para as coisas pecaminosas. Quando nós pecamos, o Espírito Santo não deixa a gente pecar em paz. Ele nos incomoda e vai e fala no nosso coração: meu filho, isso está errado. E a gente volta atrás, pede perdão a Deus e recomeça novamente. É o Espírito Santo que faz tudo isso nas nossas vidas. E ele encerra com uma confissão final de quem é Jesus. Que confissão belíssima. A confissão mais bela de todas elas. É isso, no versículo 34. Que confissão, olha o que é que ele diz no versículo 34. Pois eu mesmo vi e dou testemunho que ele é o Filho de Deus. O Filho de Deus, a saber, Jesus Cristo, nosso Senhor. Aquele em quem nós cremos um dia. É Ele, meus amados irmãos. Ele é o nosso Senhor. Ele é o próprio Filho de Deus. Primeiro ele disse: eu vi o testemunho de João. E nós podemos dizer também hoje: eu sei o que Deus fez da minha vida.
Eu sei de onde Ele me resgatou, eu sei de onde Ele me tirou, eu sei aonde Ele me quer dentro da igreja, eu sei aonde Ele me quer fora da igreja. Eu tenho que continuar testemunhando sobre esse Senhor que me resgatou e que me transformou. É o Filho de Deus. Eu dou testemunho, é isso. Pois eu mesmo vi o que João Batista está dizendo, eu dou testemunho, eu continuo dando testemunho, eu dou continuamente. Quando João começou o seu ministério, ele continuou testemunhando de Jesus, aí foi um testemunho contínuo. E esse é o papel da igreja, continuar testemunhando, continuar falando, continuar pregando o evangelho da salvação, porque quem convence o homem do pecado e da justiça é o Espírito Santo de Deus. O nosso papel é só pregar, falar, para que outros sejam alcançados. Ele é o Filho de Deus, o próprio Filho de Deus, aquele que se fez homem por nós. Ele não é simplesmente aquilo que muitos pensavam, um profeta, um mestre. Ele é muito mais, ele é o próprio Deus, o Filho de Deus. Meus irmãos, ele é o Filho de Deus, que pagou o preço do nosso resgate, para nos dar vida e vida em abundância, para que nós pudéssemos prosseguir aqui na terra, nessa vida que é o vale da sombra da morte, entre altos e baixos. Ele é o Filho de Deus que nos mantém, Ele é o alicerce da igreja, Ele é o cabeça da igreja, Ele é a própria testemunha fiel, Ele é o Filho de Deus, o Filho de Deus vivo, Ele vive pelos séculos dos séculos, meus irmãos, e está com a nossa história nas mãos, controlando toda ela está nas mãos dEle, daquele que é o autor, mas também o consumador da nossa fé. Por isso, terminando aqui, eu encerro com uma palavra para aquele que já é crente. Meus irmãos, meus amados irmãos, que você possa ser grato a Deus, que você possa se lembrar diariamente, constantemente, quem é o Cordeiro de Deus, quem é o Cordeiro Pascal, e o que Ele fez por você, o que Ele fez por nós, aonde nós estávamos. Que nós possamos, para o crente ainda, ser que nem João Batista, uma testemunha fiel, um mensageiro de Deus aqui na terra, aqueles que apresentam Jesus a outras pessoas, aqueles que continuam testemunhando continuamente, é uma continuidade. O apóstolo Paulo diz que o crente vive de fé em fé, um dia após o outro, continuamente. A palavra de Deus tem que estar preparada, nós temos que saber manejar, para que outras pessoas possam escutar, meus irmãos. Eles serão salvos através da pregação. Quem prega é a igreja, é responsabilidade da igreja. Que nós possamos viver como João, ter essa humildade genuína de reconhecer quem é Deus e o que Ele fez por nós. Ele é o Cordeiro, foi Ele que morreu por nós, Ele é o Senhor. Ele tem que desentronar os tronos, os ídolos dos nossos corações, para que nós possamos ter vida e vida em abundância. Nós temos que quebrar os altares dos nossos corações. Nessa noite os altares têm que ser quebrados. Nós somos mestres em terceirizar os problemas, nós somos mestres em terceirizar os nossos problemas, os problemas diários, em colocar a culpa nos outros. Nós temos que acabar com isso. Nós somos mestres em dizer: não, o meu marido caiu porque foi alguém que levou ele. Não, foi seu marido que tomou a decisão é do crente em fazer o errado. Claro que as más companhias corrompem os bons costumes, mas a decisão final é do crente. Nós temos que parar com isso e dizer: não, meu filho caiu porque está acompanhando outra pessoa. Não, foi uma decisão dele. Nós temos que destronar os tronos do nosso coração nessa noite. Destronar, derrubar os altares. Às vezes nós estamos entronando os nossos filhos, os nossos maridos, as nossas esposas, os nossos parentes. Não, os altares têm que ser derrubados, porque o Cordeiro morreu por nós no altar principal, que é a cruz do Calvário, para nos redimir. Para nos redimir. Todos os altares dos nossos corações têm que ser quebrados. Para aqueles que estão aqui, que têm ministérios, ou que está ativamente na igreja, o propósito é claro,
de todo e qualquer ministro de Cristo, que nós venhamos diminuir e que ele venha aparecer. Isso começa pelo pastor. Que todos dentro da igreja têm que ter dependência do Espírito Santo de Deus. É o Espírito Santo de Deus quem conduz as nossas vidas. É o Espírito Santo de Deus que dirige os nossos passos. É o Espírito Santo de Deus que tira a venda da incredulidade para que nós possamos ver além e aquém de onde nós estamos, igreja do Senhor. Nós temos que ter completa dependência do Espírito Santo de Deus, o Deus vivo que habita em nós. É essa dependência que nós temos que ter. Lembrando que você é uma casa, que você é um templo, que você é uma habitação, que você é um templo, morada do Espírito Santo de Deus, que você tem que preservar isso aqui, aonde ele habita, se afastando de toda e qualquer impureza, para que nós possamos ter vida e vida em abundância. O Cordeiro foi morto para nos purificar, para nos limpar, para nos salvar, para nos remir. Foi por isso que ele morreu, e agora nós temos que fazer a nossa parte, igreja, santos como ele é santo. E é uma vida diária, não é fácil, mas não é impossível, porque nós temos o Espírito Santo de Deus que habita em nós. O Espírito Santo de Deus que habita em nós. Para você que não é crente ainda, Jesus é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. O único caminho. Não há atalhos, não há caminhos, não há veredas, não há avenidas, não. Só existe um caminho, e esse caminho é Jesus Cristo, nosso Senhor. A única solução para todos os problemas da sua alma. Pastor, qual é o problema maior da minha alma? O pecado. Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Por isso, meu amado visitante, é uma necessidade urgente de uma tomada de decisão na sua vida. Ou nós somos de Deus ou nós não somos de Deus. Nós temos que tomar uma decisão. E a solução é fácil, foi mostrada aqui. Ele é o Cordeiro. Ele é o Cordeiro que foi morto, mas ele é o leão da tribo de Judá que ressuscitou ao terceiro dia. Cordeiro e leão. Não há nenhum outro nome debaixo do céu ou da terra que nós possamos ser salvos. Sim, pastor, mas eu sou bom, eu sou moralista, não lhe salva. Eu sou religioso, não salva. Eu sou um bom homem, não salva. Eu pago minhas contas em dias, eu também pago, mas isso não salva. O que salva é Cristo, somente Cristo. Se você paga ou se você não paga a sua conta em dia. É Cristo. Por isso há uma urgência de uma tomada de decisão. O apóstolo Paulo fala e vai dizendo: eis o tempo oportuno, eis a noite da salvação. Não perca essa oportunidade. Somente o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo pode remover completamente os teus pecados e levar sobre si como ele levou. Quando você confessa ele, quando você confessa com a sua boca, quando você crê com o seu coração que ele é Senhor para a glória de Deus. Somente assim, meu amado. Se você entendeu essa mensagem da Páscoa, ela foi para você. Ele não é só o Cordeiro Pascal, ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Somente ele pode remover a culpa do teu pecado. Somente ele pode lançar no mar do esquecimento todos os seus pecados. E a partir daí você ter uma nova vida, uma nova história, uma nova caminhada diante de Deus. Não há atalhos, não há veredas, não há um Cristo que nos conduz à salvação, a uma vida eterna. Amém? Vamos orar em nome de Jesus. E louvamos Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, por essa noite. Ó Deus, onde nós celebramos, ó Deus, a vida, porque Jesus é um Deus de vivos, não de mortos. E nós somos gratos, ó Deus, pelo teu amor, pelo teu cuidado, pela tua maravilhosa graça que nos alcançou. Muito obrigado, Pai, que apesar de nós, o Senhor derrama a tua maravilhosa graça, através do teu poder regenerador, santificador. Louvado seja o teu nome, Pai, por essa noite. Glorificado seja o teu nome por essa noite, ó Pai.
porque nós sabemos, ó Deus, que o teu sacrifício foi perfeito para a remissão dos nossos pecados, nos dando vida, ó Deus, tirando a venda dos nossos olhos, o véu da incredulidade, o véu que separava já não separa mais. Nós temos acesso direto ao Pai, ó Deus, através do Filho. Louvado seja o teu nome, Pai, pelas nossas vidas, pelo que o Senhor fez, faz e fará, ó Deus, como o Senhor vem operando na vida da tua igreja, feito grandes coisas no meio do teu povo, trazendo, ó Deus, uma vida de santidade, uma vida de separação, uma multiplicação. Ó Deus, te rendemos graça, ó Deus, porque o Senhor tem cuidado e continuará cuidando das nossas vidas. Que o Senhor abençoe, ó Deus, aqueles que nos visitam nessa noite. Que o Senhor os traga, ó Deus, mais e mais. Que hoje o Senhor derrame bênçãos espirituais, a bênção maior na vida deles, se eles ainda não tiveram, que é uma experiência pessoal com o Senhor, uma experiência de salvação, uma experiência de renovação, uma experiência de novo nascimento, nascer do céu, nascer do alto, nascer do Espírito Santo. Ó Espírito Santo de Deus, aquilo que nós não podemos fazer, que o Senhor intervenha, ó Deus, que o Senhor vá sopra, Espírito Santo de Deus, fazendo a tua obra, convencendo o homem do pecado, da justiça e do juízo, o que nós não podemos fazer, ó Deus. Que o Senhor continue, ó Deus, sustentando a vida da tua igreja, que a tua igreja esteja firmada e alicerçada unicamente no Senhor, que é o autor e consumador da nossa fé. Aquele que começa, aquele que finaliza toda e qualquer boa obra em nossas vidas. Louvado seja o teu nome, Pai, por mais uma semana, que nós possamos estar na tua presença, na tua casa, na presença santa tua, nos nossos lares, espalhando o bom perfume de Cristo onde nós estivermos, dando o bom testemunho, o testemunho, ó Deus, daquele que vive, daquele que ressuscitou e vive pelos séculos dos séculos. Que o amor de Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, que a graça redentora, salvadora, transformadora do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e que as doces consolações e a santa presença do Espírito Santo de Deus esteja conosco, não só hoje, mas todos os dias das nossas vidas. Oração silenciosa, a igreja se despede.